Bom dia, igreja. Mais uma vez, a gente tem o privilégio de compartilhar a palavra de Deus, dessa vez com os meus amigos, Davi e o Vitor. Eu conheço o Vitor, assim, desde da minha infância mesmo, a gente cresceu nessa igreja. O Davi também fez parte dessa igreja, ficou um tempo em outra, mas agora está com a gente de novo. Então, é com muita satisfação que eu posso compartilhar esse momento com eles. E antes eu só quero fazer mais ou menos uma prévia do que a gente pretende fazer, porque muita gente ficou em dúvida, como é que vai ser uma aula com 3 pessoas? A gente vai seguir uma sequência dentro desse tema de reconciliando a juventude com Deus. A gente pensou em, primeiramente, falar da reconciliação do jovem consigo mesmo, que é o que eu vou expor. Em seguida, o Davi vai falar da reconciliação do jovem com outras gerações. E, finalizando, o Vitinho vai falar da interação do jovem com os de fora, com o mundo, reconciliando o jovem com o mundo. Então, é esse esquema que a gente vai seguir. Em primeiro lugar, eu tenho algo que eu creio que Deus colocou no meu coração para introduzir essa aula, que eu acho que é algo que a gente tem que ter em mente, que a igreja precisa ter a plena convicção e certeza dessa verdade que eu vou trazer, não só pensando esse tema da reconciliação com a juventude, mas em cada aula que a gente vai ter ao longo desses 2 meses, janeiro e fevereiro. E essa verdade se encontra em 2 versículos, que são os versículos 9 e 10 do primeiro capítulo de Efésios. Eu peço que vocês possam abrir a Bíblia de vocês. Mas como esses 2 versículos se acham numa declaração maior do apóstolo Paulo, eu faço questão de ler do versículo 3 ao 14, mas eu vou tratar especificamente dos versículos 9 a 10. Diz assim o apóstolo: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, e de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Esse é um texto riquíssimo, é uma das maiores declarações das Escrituras, e parece que o apóstolo Paulo fica tão empolgado com a grandeza daquilo que ele está falando, que ele simplesmente não interrompe com um ponto. Na minha versão, que é a Almeida, ele simplesmente vai falando uma declaração atrás da outra, e ele nem faz uma pausa. E ele chega no versículo 9 e no versículo 10 falando de uma das maiores coisas que ele pode, dentre tantas declarações grandiosas. Ele diz que há um mistério, e é esse mistério que eu quero chamar a atenção da igreja nessa manhã, e que eu disse que é algo que a gente tem que ter em mente quando a gente for pensar na reconciliação de todas as coisas com Deus. Paulo fala em várias passagens, não só em Efésios, mas em outras epístolas, desse mistério. Ele, por exemplo, em Romanos, fala que existe um mistério que Deus guardou em silêncio desde os tempos eternos e que em um dado momento ele revelou. No capítulo 3, também de Efésios, ele, quando fala da revelação desse mesmo mistério, ele diz: esse é um mistério que em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. É um mistério que se chama justamente mistério porque só foi revelado à igreja. É algo que só o Espírito Santo pode revelar. E em que consiste esse mistério? Qual é a natureza disso? E a resposta a gente encontra no versículo 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra.
Então, esse é um texto que eu posso usar de forma paralela a esse, que é o texto base da IBB de verão, que é 2 Coríntios 5, 18 a 20, que fala do ministério da reconciliação. Aqui, a gente tem diante da gente o supremo propósito de Deus. Qual é o supremo propósito de Deus? Olhando para a história, olhando para tudo que Ele tem feito. Deus tem o propósito de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Ou seja, há a ideia de unir, mas não só unir, reunir, juntar de novo. A nossa tradução até perde essa ideia do de novo, mas o apóstolo Paulo está falando aqui dessa harmonia que vai ser restaurada, e vai ser restaurada porque uma vez ela foi perdida por causa do pecado, perdida por causa da queda do homem. Então, a gente tem que sempre ter em vista que há um plano posto em operação por Deus, desde a encarnação de Jesus, o Filho de Deus, e essa é a plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, pôs em operação um propósito que hoje tem continuidade e que um dia vai se completar plenamente. Então, nós, como igreja, temos que ter essa absoluta certeza de que todas as coisas caminham para o cumprimento, para a concretização desse supremo propósito de Deus, que é fazer convergir em Cristo, reunir, restabelecer essa harmonia em Cristo, com respeito a todas as coisas, não só na terra, não só a igreja, mas as do céu, a natureza, a criação, todas as coisas sendo restauradas. E por isso a gente pode ter temas como reconciliando não só a educação, mas o meio ambiente, a juventude, porque é algo que diz respeito a toda a criação. Esse é o mistério de Deus que foi revelado à igreja. E eu creio que isso também traz muito consolo para a gente, porque diante do caos que a gente vê, diante do cenário, às vezes desanimador, não só à nossa volta, mas no mundo, a gente pode ter essa certeza de que Deus tem um plano que irremediavelmente vai ser levado a efeito. Deus vai em Cristo reunir todas as coisas, vai reconciliar por meio do seu Filho todas as coisas. E a gente pode ter essa esperança, essa alegria, essa certeza de que Ele fará isso. E nós somos chamados e temos o privilégio de tomar parte nessa reconciliação. Agora, falando do jovem, né, reconciliando o jovem consigo mesmo. O nosso jovem, ele tem uma marca que eu acredito que, especialmente na nossa época, nos nossos tempos, fica muito evidente, que é a falta de paz. E por que essa falta de paz? A gente tem escutado desse púlpito, não só na aula passada da IBB, mas inclusive na pregação de domingo à noite, nós ouvimos um pouco sobre a questão da pós-modernidade, né? O pastor Theo também já comentou algumas vezes essa visão de mundo, essa cosmovisão, né, que pensa nas coisas de forma muito fluida. A gente não tem certeza das coisas, a gente não pode ter certeza das coisas, porque não há dogmas, não há referências estabelecidas de forma incondicional. O meu conceito das coisas, ou o valor que eu atribuo às coisas, é muito relativo e subjetivo, porque depende da minha perspectiva, e o que eu acredito agora, daqui a 2 horas eu posso não estar mais acreditando. Então, um jovem que cresce e se desenvolve, que muitas vezes é formado em um curso, numa universidade, sob essa perspectiva, sob essa ótica, não tem paz. Não é possível que seja assim. Há um senso de crise, de vazio existencial, de falta de sentido nas coisas, o que é natural, né? Se a pessoa realmente olha para a história e não vê sentido, não vê referência, a história simplesmente caminha, e a gente não tem um alvo ou algo maior para o que as coisas caminham, um sentido essencial nas coisas, a gente realmente fica perdido. E essa é uma marca da nossa mentalidade atual, contemporânea. E se vocês repararem, tudo isso que eu falei no começo, sobre a reconciliação de todas as coisas com Deus, isso é justamente o oposto da mentalidade que a gente vê hoje, né? Porque, como eu disse, a gente pode olhar para a história e ver um sentido glorioso. A gente sabe que Deus vai conduzir todas as coisas de forma a chegar naquele dia em que a gente vai poder cantar, como diz Apocalipse, o reino do mundo se tornou o reino de Jesus, do seu Cristo, do Senhor.
e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, a gente olha para a história, a gente olha para frente, a gente vê que todas as coisas, isso é pela fé, por isso que é um mistério que eu falei antes, a gente vê que todas as coisas caminham para aquele ápice, aquele dia em que o Cristo, que veio como humilde homem carpinteiro e morreu por nossos pecados, vai voltar como Senhor glorioso, Rei eterno, soberano, estabelecendo o seu próprio reinado sobre a terra, e todas as coisas vão estar reunidas, juntadas de novo a Ele. Então, a gente olha e a gente tem essa esperança. Isso gera alegria, isso gera conforto, e é, inclusive, uma certeza que a gente pode ter pelo testemunho do Espírito Santo. Não é uma consolação vazia, ou como disse o outro, simplesmente uma droga ou um ópio que a gente usa para poder ter esperança no mundo. Não, o Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus, que nós fomos reconciliados. Então, quando a gente fala de reconciliação do jovem consigo mesmo, esse jovem precisa ser reconciliado com Deus. A resposta é muito simples, a gente não tem como complicar isso. A gente tem que apresentar o Evangelho da paz. Eu falei que o jovem é marcado por essa falta de paz. Então, o que a gente tem? O que a igreja tem? O que foi confiado à igreja? O Evangelho da paz. Não é à toa que uma das nossas saudações clássicas é graça e paz. Essa expressão graça e paz resume o conteúdo do Evangelho. A graça é a origem, a fonte da nossa salvação, e a paz é o resultado da nossa salvação. A gente só tem paz quando nós temos paz com Deus. Porque o homem, a mulher, o ser humano, por natureza, o jovem, o mais velho, isso é a descrição bíblica, isso é muito claro. O homem está em estado de inimizade com Deus, e por estar em inimizade com Deus, ele fica no estado de inimizade consigo próprio. Ele não pode se submeter à lei de Deus, inclusive tem ódio a Deus. E como ele foi criado por Deus, foi criado à imagem e semelhança de Deus, como ele tem uma consciência, ele vive num conflito interno. Ele não consegue se reconciliar consigo mesmo, porque ele está desajustado, ele não cumpre o propósito para o qual ele foi criado por Deus. Tem uma frase que eu acho fantástica de Agostinho, se não me engano, está nas Confissões, que ele fala: vós me criastes para... Falando para Deus, né? Criaste-me para vós, e minha alma e meu coração não encontram descanso ou sossego enquanto não repousar em vós. E é interessante que esse livro, As Confissões, é uma autobiografia, e ele vai falando da toda a trajetória dele até chegar à fé cristã, e ele solta essa declaração que Deus criou o homem para ele, e o homem não consegue encontrar paz enquanto o coração dele não repousar em Deus. Então, ao falar da reconciliação do jovem, do ser humano, do velho, do senhor, da senhora com Deus, eu não consigo mesmo, eu não posso deixar de falar da reconciliação do homem com Deus. Então, ao ser apresentado o Evangelho, que é Cristo, o Evangelho é de Deus, referente à pessoa de Cristo. Então, o Evangelho não é nem a igreja, o Evangelho não é o povo de Deus, o Evangelho é Cristo. Ao ser apresentado Cristo a essa pessoa, especialmente esse jovem que não tem paz naturalmente porque está em pecado, mas não tem paz também porque ele vive num contexto em que isso se intensifica pela falta de perspectiva, pela falta de sentido. Então, nós apresentamos o Evangelho da paz, ele tem paz com Deus, se assim o Espírito Santo conceder que ele encontre a salvação, então ele tem paz consigo mesmo e, consequentemente, ele vai ter paz com as outras pessoas. Porque se o homem não tem paz consigo mesmo, ele não consegue ter paz com os outros. Isso, já entrando no tema do Davi, eu não vou me prolongar nisso, mas a gente precisa ter em mente que essas coisas estão muito ligadas. Se não tem paz com Deus, não tem paz consigo mesmo. Se não tem paz consigo mesmo, não tem paz com os outros. E o homem que é reconciliado com Deus, ele não consegue ver o outro próximo da forma como ele via antes. Ele sabe que aquele que não conhece a Deus precisa desse conhecimento, precisa dessa revelação, e sabe que ele está sob o jugo do pecado, sob a cegueira de Satanás. Então, esse homem reconciliado consigo mesmo, ele consegue ter compaixão, consegue ter amor e consegue cumprir o mandamento de Cristo, que é amar o inimigo, inclusive orar por ele, interceder, porque ele tem compaixão, ele tem pena desse estado, ele sabe o que é estar em inimizade consigo mesmo e sabe que só em Deus a gente encontra essa reconciliação. Então, a resposta é muito simples: como se reconcilia o jovem
consigo mesmo. A gente não pode fugir das coisas básicas do Evangelho. Pregando o Evangelho, que na essência é Cristo. Pregando a Cristo, vivendo a Cristo. Podemos entrar na discussão, que eu não vou entrar, da contextualização da mensagem, mas o conteúdo é sempre o mesmo e o conteúdo não vai mudar. Porque a gente aqui trata das verdades imutáveis de Deus, como a Ana falou semana passada. A forma pode mudar, mas o conteúdo está sempre lá. Porque o homem não muda, na essência o homem não muda. Os problemas do homem não mudam. A gente olha o Antigo Testamento, os profetas, a sociedade que é descrita no Antigo Testamento, a gente fala, é o retrato da nossa sociedade de hoje. A corrupção, a desgraça, a opressão dos pobres. Isso marca a humanidade desde sempre. E o problema essencial do homem continua o mesmo. Por isso o Evangelho não muda e é sempre atual. Porque ele vai tratar justamente do homem, de quem ele é, do ser humano, né? E assim temos o Evangelho da paz de ser pregado. Davi, assume aqui e a gente vai dar prosseguimento tratando justamente da reconciliação agora dos jovens com as outras gerações. Gente, bom dia. Uma vez eu vi um pregador falando assim, cara, toda vez que você estiver nervoso, conta uma piada. Só que eu não sei contar piada, aí eu acho que eu estou um pouco lascado aqui. Mas eu sei orar pelo menos, pode ser? Jesus, que eu seja a sua boca aqui nesse momento, meu Pai. Que o Senhor fale aquilo que o Senhor quer falar para o teu povo, Jesus, e me unja nesse momento com uma unção especial, Pai, amém. Assim como o Lucas falou, a gente estava aqui essa semana conversando sobre o que a gente vai falar, o que a gente vai trazer para falar sobre essa questão de reconciliação, de nos reconciliarmos com as outras gerações. E ele falou um pouco, mais ou menos, da questão de qual é o retrato dessa geração pós-moderna. Minha mãe falou um pouco semana passada sobre isso, o Antônio Carlos também falou. E eu não quero investir muito tempo nessa situação, mas como o Lucas falou, Bauman fala que a gente tem essa questão da geração, que é uma geração líquida, que é uma geração totalmente volátil, que ela busca seus próprios interesses o tempo todo. É uma geração, a minha geração, uma geração que se liga muito mais à imagem, à marca, do que qualquer outro tipo de coisa, do que ao conteúdo em si. Tem um filósofo, que é um filósofo francês, que é o Gilles Lipovetsky, que ele fala assim, olha, a geração de hoje, ele define a nossa geração como uma geração hipermoderna, que é hiper solitária, ela é hiper carente, porque ela até agora não entendeu o real sentido do Evangelho, não entendeu a natureza de Deus, que é um Deus conosco, que é um Deus Emmanuel. Então, por isso que ela é hiper carente. Ela é uma geração que é hipercomunista, é uma geração que é hiper-narcisista. É uma geração que é hiper-narcisista por quê? Porque sempre os interesses dela estão à frente. E essa é a definição que esse filósofo francês, Gilles Lipovetsky, ele fala sobre a nossa geração. É muito engraçado, muito interessante, porque a gente precisa entender qual geração que nós estamos lidando para que a gente possa honrar e tratar, porque se a gente está falando que o nosso ministério aqui é ir pregar o Evangelho, primeiro a gente tem que entender quem é o alvo desse Evangelho, para que a gente possa passar da forma correta, da forma que vai ser compreensível. Está fazendo sentido? O porquê da gente construir esse pensamento em relação a quem é a geração que está sendo alvo da minha pregação. Essa geração que a gente está falando, uma geração que é narcisista, que busca sempre seus próprios interesses, é uma geração que não entendeu um Deus que a ama, um Deus que a salva, um Deus que entregou a própria vida para que ela pudesse ter vida. E por isso ela se sente solitária, ela se sente carente o tempo todo e tenta se preencher com aquilo que não é bom. Tem uma frase do C.S. Lewis que é muito interessante, que ele faz um retrato de uma criança que brinca o tempo todo com lama. E ele fala assim, olha, a nossa geração, muitas vezes a própria igreja é como essa criança que está aqui brincando com lama, enquanto tem uma viagem para a praia sendo disponibilizada para ela. Esse é o Evangelho. Muitas vezes a gente tenta se preencher, a nossa geração tenta se preencher com sexo, com droga, com bebedeira, enquanto tem o Evangelho, a graça, o amor de Cristo, o poder de Deus para a salvação desse mundo sendo disponibilizado. Esse é o retrato que o C.S. Lewis fala também. E é por isso que a gente precisa entender, como o Lucas falou, quem nós somos, porque muitas vezes o diabo vem e tenta nos tentar, exatamente nessa área da nossa identidade, para que eu nasci, quem sou eu, por que eu nasci. É exatamente a primeira tentação que Jesus sofre depois de ser batizado, quando ele vai para o deserto. O diabo vai lá e toca exatamente nessa ferida de Jesus. Fala assim, Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão.
Ele sempre vem falando, se tu és, porque ele está querendo mexer com a nossa própria identidade. E a gente tem que ouvir diversas vezes e bater nessa tecla mesmo de quem nós somos. E por isso que o Lucas trouxe essa reconciliação conosco mesmo. E agora eu quero tratar um pouco mais sobre a reconciliação com a nossa própria geração e reconciliação com as gerações antigas, com as gerações mais novas. Porque quando Jesus falou em João 17 para nós sermos um com o Pai, realmente para nós sermos um aqui. Eu quero tratar um pouco mais sobre essa questão da igreja também, reconciliação das gerações dentro da igreja. Porque até 30 anos atrás era uma forma de se fazer igreja. Antes da internet, a gente tinha currais dentro de igreja. A gente tinha uma igreja que era de tradição batista, então as teologias tratadas eram teologias da tradição batista, e as pessoas lá exerciam essa própria tradição, essa própria doutrina. E assim por diante, a Assembleia de Deus, os presbiterianos, mas hoje é completamente diferente por conta da internet. Então, se as pessoas, os jovens principalmente, querem saber algo sobre algum certo tipo de assunto, elas vão na internet para saber. Então, a gente tem que saber que hoje não existem mais esses currais teológicos, currais políticos, e sim existe um pluralismo dentro de uma própria igreja. Então, a gente precisa entender que, apesar das diferenças, a gente tem que se ater no essencial. E nós temos que ser realmente um. E é importante entender também que a partir do momento que a gente entende quem é o outro, a gente pode honrar o outro. A partir do momento que eu entendo que o meu irmão é um filho de Deus, que tem um propósito para a vida dele, eu posso honrar e receber a bênção que Deus já separou para a vida dele e disponibilizou. E se a gente for lá atrás, no Novo Testamento, se a gente pegar em Mateus 10, eu vou voltar nesse assunto, mas só para a gente ter um pouco de um norte aqui nesse sentido. Mateus fala o seguinte, Mateus 10, 41, 42, Jesus está conversando com seus discípulos, ele fala assim, olha, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. Jesus está falando assim, se você honrar o seu irmão, de acordo com a sua natureza, você será abençoado com aquilo que está disponibilizado pela natureza dele. Está fazendo sentido? E aí que eu quero entrar na situação de herança espiritual, porque quando a gente fala de gerações, de passar gerações, a gente fala de herança. No mundo natural, os meus pais vão me deixar uma herança, eu vou deixar uma herança para os meus filhos, e assim por diante, para que eles possam continuar, não do início onde eu tive, mas a partir do momento que eu facilito a vida deles, sabe? A herança serve para isso, a herança natural. E assim também funciona a herança espiritual. E quando a gente fala de reconciliar gerações, a gente também fala de herança espiritual, que as gerações passadas estão nos deixando. E primeira parte, para a gente adquirir essa herança, para a gente ter essa honra e ter realmente essa reconciliação, é a gente reconhecer a herança que nos foi dada. Se a gente lê em Gálatas 4, 1, 2, você não precisa abrir, mas Paulo fala, mas digo que o herdeiro, enquanto menino, em nada difere de um escravo, embora seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo designado por seu pai. Paulo está falando o seguinte aqui, que a gente precisa primeiro adquirir uma maturidade espiritual para que a gente possa alcançar a herança espiritual. A gente tem se conformado em viver uma imaturidade, por isso que muitas vezes a gente não alcança as promessas da nossa vida. A gente precisa reconhecer a herança que nos foi dada para adquirir e ter essa herança. É reconhecer para ter. É o primeiro ponto que eu quero abordar sobre essa questão de herança espiritual que está sendo nos passada. Deuteronômio 29 fala o seguinte, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos, para sempre e para que sigam toda a palavra dessa lei. Já nos foi dada uma herança, como Lucas falou em Efésios 1:3, bendito seja o Senhor, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Nós já temos, quando Jesus virou para os seus discípulos e falou assim, olha, vai por todo mundo, prega o evangelho, em meu nome vocês expulsarão demônios, vocês curarão os enfermos. Ele já nos deu esse poder, essa autoridade através do Espírito Santo, já é nossa. Quando Paulo fala, olha só, o Espírito que eu te dei não é um Espírito de causar temor, de causar vergonha. Esse não é o Espírito que nos foi dado pela parte de Jesus, não. Ele fala assim, olha, o Espírito que Deus nos deu é um Espírito que nos habilita a chamar Deus de Abba, Pai, de Paizinho. Essa é a nossa herança, a herança que o Espírito Santo nos deu, que é essa autoridade sobre os demônios, essa autoridade que a gente tem de orar por uma pessoa, essa pessoa ser curada no nome de Jesus, isso já foi nos dado.
Mas antes a gente precisa reconhecer que nós temos essa herança, reconhecer para a gente ter. E o segundo ponto que eu quero abordar aqui sobre herança espiritual é o seguinte, é honrar para acessar. A gente precisa honrar, como eu falei antes, como Jesus falou para os seus discípulos, quem recebe o profeta no seu caráter de profeta, esse vai receber o galardão de profeta. É bíblico, esse princípio da honra é um princípio que a minha geração tem deixado de lado, que é honrar o seu pai, honrar a sua mãe, honrar os seus líderes, honrar os seus governantes. A gente tem que lembrar todos os dias esse princípio da honra, para que a gente possa acessar aquilo que já está disponível para a gente. É honrar para a gente acessar. Se a gente for lá atrás também, no Velho Testamento, no Novo Testamento, em 2 Timóteo 1,5, Paulo está escrevendo para Timóteo o seguinte, olha, recordo-me da sua fé, que não é fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Timóteo teve também o seu galardão, o seu ministério por conta do princípio da honra, que ele honrou o tempo todo sua avó e a sua mãe. E a sua mãe e sua avó exerceram um papel muito importante na vida dele, que foi passar essa fé tão poderosa que Timóteo teve. Precisamos honrar os nossos pais. Eu falo isso para a minha geração, eu falo isso para mim, eu preciso honrar os meus pais, eu preciso honrar os meus pastores, os meus líderes. E eu quero falar uma coisa para você que pode ser um pouco forte, sobre a questão da honra. Honrar não é construir monumentos daquilo que já foi conquistado. Honrar é construir em cima disso. Porque a minha geração, as nossas gerações, eu falo isso como geração igreja, a gente está se apegando em construir monumentos de avivamentos que houveram no passado. Foi falado aqui semana passada, minha mãe comentou sobre aquele sermão das 3 cadeiras, de vários avivamentos que aconteceram e durante o tempo acabaram porque foi construído monumentos e não foi construído algo em cima disso. Honrar isso não é construir monumentos e vamos nos fechar, vamos conservar aquilo que foi conquistado, não, é avançar, é construir em cima disso. É por isso que muitas vezes os avivamentos não permanecem, porque a gente está muito mais preocupado em construir monumentos em relação ao avivamento do que dar continuidade a esse avivamento. A gente fala tanto de avivamento, mas a gente não se posiciona para avançar dentro de um avivamento. Honrar isso, honrar não é você construir monumento, honrar é você construir em cima disso. E quando a gente fala de herança espiritual, a gente está falando o seguinte, olha, que o teto das gerações passadas, eu honro a minha geração passada, mas que o teto que ela atingiu seja o meu chão, para que eu possa construir a mesma coisa de um prédio. A gente está falando do nosso prédio aqui, imagina a construção de um prédio. Ao invés de eu construir um movimento em honra àquele prédio, eu vou fazer o seguinte, que o teto da geração passada que chegou a construir isso aqui, seja o meu chão, para que a gente possa alcançar mais pessoas dentro do Evangelho, para que o reino seja expandido na nossa cidade, que as gerações ouçam o verdadeiro Evangelho de uma forma clara e de uma forma poderosa, sem se esquecer do conteúdo, que qual é o conteúdo? Quando Paulo vira para os coríntios e fala assim, olha, quando eu fui para vocês, eu não fui com palavras de sabedoria, não, eu não fui com sabedoria humana, não fui com ensinamentos profundos, como fui para os gregos, porque quando Paulo está lá em Atenas, ele usa poesia, Paulo usa filosofia grega, mas quando Paulo vai para os coríntios, ele percebe o seguinte, olha, a sabedoria humana é boa, mas o que vai transformar a vida de uma pessoa não vai ser ideal, vai ser o poder de Deus, e por isso que ele falou, olha, quando eu fui para vocês, eu não fui com sabedoria humana, eu fui com o poder de Deus, eu fui com Jesus Cristo e esse crucificado, porque essa é a razão da nossa mensagem, e eu fui com o poder de Deus. É isso que é honrar, é você saber qual é a mensagem que você está passando e passar essa mensagem com o poder do Espírito Santo. Amém? Se a gente for lá em Mateus 16, eu não quero ficar lendo muito texto, mas já estou lendo. Jesus vira para Pedro e fala o seguinte, olha Simão, porque você deu essa declaração e me reconheceu quem realmente eu sou? Ele falou assim, olha, você não se chama mais Simão, você se chama Pedro, ou Cefas, pedra, e sobre essa pedra eu vou construir a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra vocês. A partir do momento que vocês estiverem unidos, a porta do inferno não vai prevalecer contra vocês. Ele está falando isso por quê? Porque a igreja está em posição de ataque contra o inferno. A gente está se acomodando em ficar aqui dentro, mas a gente tem que estar lá fora ganhando território do inimigo. Foi para isso que a gente foi chamado. E a partir do momento que a gente está avançando, a gente está ganhando território do inferno, porque Deus já nos abençoou com isso. E os problemas vão vir, porque imagina, eu estou aqui, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, por quê? Porque realmente eu estou em posição de ataque contra o inferno, estou dando bico na porta do inferno, então está vindo um demônio para cima de mim. Então, por isso que muitas vezes está vindo tribulações contra nós, mas é porque a gente está no caminho certo, muitas vezes. E a gente está em posição de ataque, a gente está em posição de avanço. E a partir do momento que a gente fica parado e preocupado em construir monumentos, sabe o que acontece? A gente começa a ficar estagnado, e quando a gente está estagnado no reino de Deus, a gente está dando passo para trás. E aí, a partir do momento que a gente está dando passo para trás, o inferno começa a recuperar aquele território que foi perdido. Isso é batalha espiritual. A gente está em posição de ataque, a gente está em posição de avanço. Eu lembro que eu vi um filme uma vez, que é um filme que não tem nada a ver com igreja, mas é um filme que é o Guerra Mundial Z, um filme de negócio de zumbi. Está repreendido. Mas é muito engraçado porque o Brad Pitt, que é o cara lá do filme, ele fala o seguinte: ele chega num prédio lá, está tendo aquela guerra zumbi ali embaixo, que um monte de zumbi querendo entrar dentro do prédio, ele encontra uma família quando ele está buscando refúgio. E é uma família de latinos ali nos Estados Unidos, e ele está conversando com essa família, ele tinha experiência de guerra, tinha experiência do exército americano, e ele fala assim: gente, a gente precisa sair daqui. E os latinos: não, a gente precisa ficar aqui dentro. Essa família falando assim: a gente precisa ficar aqui para preservar o que a gente já conquistou. A gente precisa estar aqui porque a gente sair lá para fora, os zumbis vão atacar a gente. E ele falou assim: não, cara, se você ficar aqui você vai morrer. E ele: não, se eu sair para lá tem um monte de zumbi que vai me atacar. E fica naquela discussão. Ele fala assim: uma coisa que eu aprendi no exército americano é o seguinte, e ele fala em espanhol, vou tentar dar um espanhol aqui. Ele fala assim: movimento é vida. Movimento é vida. A gente precisa avançar, a gente precisa se movimentar. É muito engraçado que lá, quando eu era mais novo, eu gostava de jogar um jogo que é o War. Não sei se é um jogo de tabuleiro, não sei se já ouviram falar, mas é um joguinho que você fica lá ganhando território o tempo todo. Só que é um jogo muito chato, porque é muito grande, demora horas, você fica 4 horas jogando aquele jogo de tabuleiro, tem uma hora que fica assim: não aguento mais. E eu sou muito assim, sou muito intenso, muito distraído, e várias vezes, quando eu já estava com vários territórios ganhos, eu começava a me distrair, começava a mexer no telefone, começava a ver outra coisa, começava a trocar ideia com a galera que estava ali perto, e eu começava a conservar aquele território que eu tinha ganho, porque eu já cansei de mexer nos outros territórios, já está chato já ganhar. Mas sabe o que acontecia? A partir do momento que eu começava a ficar parado, eu começava a perder território, eu começava a perder o jogo, e chegou o momento que eu perdi. E aí, morri no jogo. E é a mesma coisa na nossa vida espiritual. A partir do momento que a gente fica estagnado, a partir do momento que a gente começa a construir monumento em relação àquilo que foi conquistado, a gente morre. E por isso que muitas vezes a gente tem gaps na nossa geração, de gerações perdidas. Porque a gente está estagnado, a gente precisa avançar o tempo todo. E avançar dentro do reino, visando vidas que estão lá fora. Essa geração que a gente comentou aqui, que é uma geração hipercarente, que é uma geração que é hiper solitária, é esse o nosso alvo. São aqueles que estão lá fora, sejam idosos, mais maduros, sejam jovens, sejam crianças. A gente precisa alcançar aqueles que não ouviram do Evangelho ainda e avançar sendo um. A gente tem que estar em posição de avanço o tempo todo. Se a gente parar, a gente vai estagnar. E avançar em conjunto. A gente está falando sobre conciliação, sobre reconciliação. É engraçado que a gente estava com o Léo Farias esse dia, a gente estava conversando sobre essa aula, e é engraçado que os 4 que estavam na mesa são da área do direito. Eu, o Lucas e o Vitor, a gente faz direito, o Léo já é formado no direito, e a gente lida com essa questão da conciliação o tempo todo. E uma coisa que a gente aprende no direito, quando a gente fala de conciliação, é o seguinte: cara, as duas partes vão perder algo, mas é para um bem maior. Então eu tenho que abrir mão de certos ideais meus, de certas ideias, de certos costumes, isso falando no âmbito da igreja. E ao mesmo tempo as outras gerações também vão ter que abrir mão para a gente continuar sendo um. Unidade é isso também. É honrar aquilo que Deus já fez na sua vida, honrar aquilo que você é em Cristo. Porque a gente tem permanecido imaturo, muitos crentes têm permanecido imaturos na ideia, sem avançar além da revelação que nós somos salvos pela graça. E avançar
como eu falei, não é apenas deixar algo para trás, porque a gente tem que deixar o nosso velho homem para trás. Isso sim, a gente tem que avançar e deixar isso para trás. O nosso velho homem, o nosso pecado já foi. Eu já não devo mais nada para o pecado, porque eu já sou uma nova criatura. O nosso texto base é 2 Coríntios, né? Agora esqueci qual é, gente. Meu Deus do céu. 2 Coríntios 5, 18. Se a gente for em 2 Coríntios 5, 17, a gente vê lá que Paulo fala o seguinte: as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Isso a gente avança, a gente deixa o nosso velho homem para trás. E a gente avança para o alvo. Mas avançar também, como eu falei, é construir em cima disso, sempre crescer no reino. E a nossa geração, a nossa igreja, e falo com a nossa igreja, a igreja do Brasil mesmo, a gente tem se esquecido e tem se permanecido apenas na verdade que nós somos salvos pela graça. Mas a gente precisa avançar. As obras não podem nos salvar. Mas se a gente não manifestar os frutos das boas obras em nossas vidas, nós não vamos ter as características de Cristo. É forte dizer isso. As obras não podem nos salvar, mas se a gente não manifestar os bons frutos, como é que aquele mundo lá fora vai nos olhar e vai ver esse cara é um discípulo de Jesus? Até quando Pedro tentava se esconder, ele se autodenunciava, porque quando ele está lá no julgamento de Jesus, as pessoas olham para Pedro e reconhecem: cara, você é discípulo daquele homem ali que está sendo julgado. E Pedro então nega Jesus naquele momento, mas Jesus estava tão nele ali, o DNA de Jesus estava tão preso a ele, que as pessoas mesmo de longe o reconheciam. Quando Jesus e seus discípulos chegam em alguma cidade que eu não lembro agora, que tem Bartimeu está lá cego, no meio de um monte de gente fazendo barulho, e mesmo sendo cego, ele consegue discernir qual é o barulho de Jesus e seus discípulos, e por isso que ele grita: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele ouve um barulho vindo de longe. Por quê? Porque esse barulho é completamente diferente de tudo aquilo que ele tinha ouvido. A gente tem que saber que a nossa geração está cega lá fora, e por isso a gente tem que emitir um som diferente, para que mesmo de longe eles possam nos reconhecer como filhos de Deus. Está fazendo sentido? E eu quero terminar com João 17, 21 a 26, que é essa oração que Jesus faz para os seus discípulos e para o seu povo, que ele fala com tanto temor no coração, e fala assim: olha, sejam um como eu sou um com meu Pai, para que todos sejam um como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, e também eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. E essa é a razão de nós sermos um. É para que esse mundo que está lá fora, carente, saiba quem nos enviou, e esse quem nos enviou é Jesus Cristo, e já nos habilitou com todas as bênçãos espirituais. Essa herança já está disponível para a gente. A honra nos leva a acessar essa herança. E ele fala assim, continua dizendo: e eu sou um neles também, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que eles o amem assim como o Senhor tem me amado. Pai, aqueles que me deste, quero que eles, onde estiverem, também estejam comigo, para que vejam a minha glória e a glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses o conheceram e reconheceram que tu me enviaste a mim, e eu fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecido. Essa é a nossa missão. A Jocum, acho que muita gente conhece aqui a Jocum. O lema da Jocum é para que ele seja conhecido. É fazê-lo conhecido a nossa missão. É conhecê-lo e fazê-lo conhecido. E como a gente faz isso? Acessando aquilo que já está disponível para a gente. A gente tem uma mentalidade de que a realidade do céu está muito distante. Não, cara. É assim na terra como é no céu. Essa foi a oração que o Pai nos ensinou. Já está disponível para a gente tudo aquilo que a gente recebeu de herança através de Jesus. É reconhecer para a gente poder ter, é honrar as gerações, honrar a palavra, para a gente poder acessar e sermos um, para que o mundo creia que o Pai nos enviou. Gerações unidas como igreja, uma igreja forte, uma igreja viva, uma igreja que vai para o mundo e é como Jesus. A gente tem que ser um aqui nesse lugar. Ser um também é abrir mão de certas coisas, ambos abrindo mão, reconciliar isso, para que o mundo creia que o Pai nos enviou. Amém? Queria chamar o Vitor aqui agora.
meu não é iPad, não. É um caderninho aqui, ó. Bom dia, gente. A gente está muito feliz de poder ter essa oportunidade de compartilhar. Acho que eu não considero nenhuma aula, só aquilo que Deus tem gerado no nosso coração e a gente quer compartilhar com vocês aqui acerca desse assunto. Amém? Queria convidar você a abrir em 1 Coríntios 9, de 19 a 23. Prometo que vou ser rápido, 5 minutinhos, acho que já. 1 Coríntios 9, 19 a 23. Posso ler? Amém? Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho. Ou seja, o Evangelho nos move. Amém? Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Primeiro, é importante a gente entender que se a gente não reconciliar com a gente mesmo e reconciliar com o nosso próprio corpo, com a nossa própria igreja, a gente não tem como reconciliar com os de fora. Amém? Então, visto tudo isso que foi falado aqui pelo Lucas e pelo Davi, o primeiro trecho, o primeiro versículo 19 diz assim: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Existe um segredo aqui, prático, para que a gente possa reconciliar com os de fora. Servir. Serviço é um segredo para que a gente reconcilie com os de fora. E o que Paulo entendeu e quis passar para a gente aqui é que, pelo fato de a gente se intitular como cristão, pelo fato de nós sermos cristãos, existe uma certa exigência e uma expectativa das pessoas de fora da igreja e até de dentro, talvez até muito mais de dentro do que de fora, mas enfim, existe uma exigência, uma expectativa das pessoas de fora e de dentro com relação ao nosso comportamento, com relação às palavras que nós proferimos sobre as outras pessoas. Uma pressão, acaba sendo uma pressão colocada em cima da gente. Mas o que Paulo afirma aqui é que, sendo livre de todos, mesmo que não houvesse exigência, mesmo que não houvesse expectativa, sendo livre dessa exigência, sendo livre dessa expectativa, tornei-me servo. Voluntariamente. Paulo, por escolha, ele torna os outros superiores a ele mesmo, porque o amor por Jesus é maior do que qualquer outra coisa, mais do que a ele próprio, e assim deve ser com a gente. E esse amor, cara, eu creio que esse amor, ele é um único combustível para que, por onde quer que eu e você, a gente passe, a gente deixe marcas de salvação. E avançando um pouco mais, o versículo 20 ao 23, eu vou repetir aqui, tá? Para ficar mais fresco na nossa cabeça. Versículo 20 ao 23, procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos.
fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. E seja o que for, para alcançar quem for, não importa. Isso que Paulo entendeu. O que o Pai quer dizer para a gente é que nós não adotamos o estilo de vida das pessoas que estão lá fora. Nós permanecemos com a nossa essência em Cristo, em Jesus. A nossa essência é Jesus. E nós entramos no mundo deles, compartilhamos da realidade deles, mas pela nossa essência em Cristo, a gente tem algo que o mundo inteiro busca, mas não sabe que busca. O fato de nós termos a essência que é Jesus, cara, faz a gente mudar toda e qualquer tipo de realidade. Amém? A gente precisa crer nisso. O mundo carece de algo que eles não sabem do que carecem, né? Eles carecem de algo, mas eles não sabem do que. Então nós precisamos intervir nessa realidade e apresentar essa essência, porque essa é a única maneira e esse é o único segredo de nós conseguirmos transformar a realidade das pessoas e mostrar que é por amor, não é pela lei. É da forma que Jesus, ele veio, é da forma que a gente deve ir. E é interessante porque nós não somos chamados, cara, para ver aquilo que está acontecendo, o movimento que está acontecendo, o que Jesus está fazendo. Nós somos chamados, assim como Paulo disse, para ser cooperador, para cooperar com aquilo, para ser agente de mudança, agente de transformação. Aqui, quase falei em língua aqui agora. Então, a gente precisa ter essa missão, é resgatar a pessoa. Isso precisa estar dentro da gente como uma paixão. A nossa paixão por Jesus é revestida em paixão por pessoas, amém? Então, eu queria convidar você a abrir no último texto, eu prometo. Pode ser? Gálatas 6:8. Para a gente finalizar, eu queria falar um pouco sobre frutos. Bem rapidinho, Gálatas 6:8. E é bem curto, porque ele diz assim: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Cara, o serviço, ele é a semente que plantamos para o Espírito, sabe? A gente tem que ter a convicção de que aquilo que a gente está plantando, o serviço que a gente está por aí servindo as pessoas, enfim, gerações futuras vão colher desses frutos que nós temos gerado. A gente precisa entender que tudo que a gente está fazendo aqui agora é um legado que a gente está deixando. O serviço aqui, hoje, agora, não só na nossa comunidade, mas com as pessoas à nossa volta, é um legado que a gente está deixando às próximas gerações. Isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias. O que a gente tem feito, que frutos a gente tem gerado e que legado eu vou deixar e tenho deixado para as gerações futuras. O que eu tenho feito? A gente tem uma mania de transferir as responsabilidades que Deus tem colocado sobre a nossa vida. A gente tem uma responsabilidade com aqui e com agora. E, cara, não existe possibilidade da gente semear para o Espírito e nós não sermos atrativos aos olhos das pessoas que estão à nossa volta. É impossível, gente, é impossível. Se nós semeamos para o Espírito, cara, o Evangelho, Jesus é a coisa mais atrativa, é a pessoa mais atrativa desse mundo. E uma vez eu ouvi que o problema nunca foi Jesus, nunca foi Deus, sempre foi a forma que a gente apresentou. Então existe uma responsabilidade e está inserido nesse contexto da forma que a gente aplica, da forma que a gente abre a nossa boca, com a forma que a gente fala, o que a gente tem proferido sobre os nossos irmãos, ou o que a gente tem falado para as pessoas que nem conhecem sobre o amor de Jesus. Se a gente está colhendo fruto podre, a gente não está semeando para o Espírito. A gente precisa repensar isso todos os dias da nossa vida. Para finalizar, cara, eu tenho uma imagem na minha cabeça. Eu creio que
que semear é quando a gente realmente pega uma semente pequenininha que a gente mal pode ver na nossa mão, mas que dessa semente, quando a gente planta em um solo fértil, cara, surge uma árvore enorme, 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 enorme. Só que uma árvore grande, por ser grande, ela não tem muito sentido, né? Porque o que realmente vai trazer sentido e o que vai fazer a diferença são os frutos que ela produz. A quantidade de frutos, e obviamente se a gente fala em semear para o Espírito, a gente não fala de qualidade, porque óbvio que é maravilhoso esse fruto. Mas o que a gente lendo esse texto lá do início que eu li sobre quando Paulo afirma que se fez fraco com os fracos, um pouco mais à frente, Paulo deixa algo muito claro para a gente, um sentimento de urgência. A gente deixa um legado, a gente está preocupado muitas vezes em deixar um legado, ou talvez não esteja, mas vamos pôr aqui que a gente esteja preocupado em deixar um legado, mas muitas vezes a gente exclui a responsabilidade daqui e do agora. A gente tem um compromisso com o Pai de gerar um impacto, não só para o futuro, mas agora aqui. Eu creio que, cara, a nossa igreja, eu creio realmente, e nós temos palavras, a gente viajou, eu e o Davi, a gente foi fazer um curso de adoração, de louvor na Dunamis, que até veio na nossa igreja. Cara, a gente recebeu diversas palavras e as palavras testificaram de que, de fato, a gente vai ver uma igreja betânica que gera impacto na nossa sociedade. Pessoas animadas e alegres com o Evangelho, porque é isso que o Evangelho produz na gente. O fruto da alegria. Nós somos alegres porque a gente tem o que muita gente não tem. Então, a alegria, ela é mais do que uma obrigação, amém? Isso não exclui os desafios e óbvio, as guerras que a gente enfrenta. Mas a gente tem um segredo para vencer tudo. E o que a gente tem feito com essas pessoas que estão sedentas para conhecer esse segredo? E voltando aqui, um pouco à frente, Paulo ele deixa claro, em 1 Coríntios 9, 26 e 27, um sentimento de urgência com relação a tudo isso que a gente tem vivido hoje com as nossas gerações. E ele faz um paralelo muito interessante entre uma corrida por um prêmio perecível e uma corrida por um prêmio que é imperecível. E aí ele fala assim, sabe aquele atleta que corre, que nada, que dirige, enfim, seja o que for, em busca de uma medalha de ouro que brilha e que tem um valor, mas que esse brilho é perdido com o tempo, e o valor também. E aí ele fala assim, cara, mas é diferente com a gente. A gente não corre como quem corre sem direção, a gente não luta como quem esmurra o ar, ou seja, cara, não há tempo para perder. Eu não tenho tempo para correr para outra direção, a não ser para os braços do Pai. Eu não tenho tempo para lutar e acertar o alvo errado. Eu não corro como quem corre sem direção, eu não luto como quem esmurra o ar, mas eu esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que quando eu pregue, eu não seja desprezado. A gente precisa correr em velocidade. A gente precisa focar no alvo certo. A gente precisa esquecer daquelas coisas que para trás ficaram e a gente precisa avançar para as coisas que estão adiante. Existe uma urgência. E nós somos parte disso. Nós somos parte dessa missão. Sabe, quando a gente chegar lá na frente, a gente vai poder falar assim, cara, eu fiz parte disso. E não por ego, não, sabe? Mas porque, cara, eu compartilhei
Quando Deus gerou no meu coração, eu compartilhei, eu não me omiti. Quando Deus mandou, eu obedeci, eu reconheci a responsabilidade e eu fui de peito aberto para isso. A guerra é grande, mas a vitória, cara, ela é muito certa em Jesus. Então, que a gente entenda essa responsabilidade e que a gente precisa gerar frutos aqui e agora. Eu creio nessa igreja aqui lotada. Eu acho que a gente não acabou com o nosso trabalho não, e não está nem perto, cara. Mas a igreja do Brasil precisa de pessoas ainda mais apaixonadas por Jesus. E sabe, a gente está aqui na frente, cara, porque a gente reconhece que a gente precisa ser muito mais apaixonado. A gente não está nem no começo. A gente precisa dar tudo da gente. A mensagem diz isso. Paulo fala, precisamos dar tudo de nós. E talvez a gente não esteja dando 100%. Ou talvez esteja, mas como um corpo a gente precisa avançar junto. Sabe, até sermos um com o Pai. Que moral a gente tem, chegar lá fora e as pessoas não verem unidade na gente. Se as pessoas não veem unidade, elas não veem Jesus. Eu creio que a nossa geração vai avançar, as gerações, a união das nossas gerações. A gente precisa honrar e saber que a gente só chegou aqui por cada um de vocês, por cada um que construiu essa igreja, pelos pastores, pela liderança que a gente tem. Não estou puxando o saco não, tá? E avançar, cara, avançar, não esquecer dessa palavra, avançar sempre. Amém, gente? Eu queria muito fazer um convite que talvez tire você um pouco aí da zona de conforto, mas eu queria convidar você a juntar com 3 ou 4 pessoas e orar por isso. Pode ser? Uma vez assim, né? Vamos juntar aí com 3, 4 pessoas e orar, clamando para que a gente de fato seja uma árvore que gere frutos para esse mundo.